O ex-prefeito Roberto Cláudio, para quem está acompanhando aqui pelas redes sociais, dá uma virada de câmera aqui para mostrar, Pedro. Olha, ele já está aqui, ele é o presidente municipal do PDT, nosso entrevistado agora, na condição de oposição ao governo do estado, faz críticas ao pacote econômico que o governador Eumano enviou à Assembleia, que pode ser votado em plenário. Exatamente. Hoje. Daqui a pouco o Rômulo vai trazer informações. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Nonato. Bom dia, Carla. Bom dia. Bom dia a todos os cearenses, Pedro também, que nos acompanham aqui na Jangadeiro, Rádio Band News, Tribuna Band News. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para o jornalista Moacir Maia, que eu acho que ele veio com o senhor. Vamos começar pelo ICMS. Vamos. Pacotão econômico, a proposta fala em elevação da alíquota do ICMS de 18% para 20%. Aí vai atingir itens de tributação específica também, não é? A cobrança deve começar em 2024. Qual é a sua análise do impacto dessa medida? Nonato, há uma questão, se você me permite, eu dar só uma recuada para contextualizar essa medida dentro de um pacote maior. Você analisar a medida em si, somente a medida, tem ganhos e tem grandes perdas para o Estado. Então vamos começar pelo pacotão e depois exatamente. A gente individualiza. Mas ela é mais grave ainda quando ela é colocada no contexto de um mesmo pacote que cria despesas para o Estado. O Estado está criando 15 secretarias, eu estou me corrigindo, que eu tinha falado em 17, mas duas, na verdade, já existiam enquanto assessorias. Então são 15 secretarias novas. Eu pedi para fazer um estudo responsável de impacto financeiro disso. É esperado que essas 15 secretarias que não existiam custem aos cofres públicos 0,1%, que parece muito pouco, de aumento do orçamento da despesa. Isso dá, em média, 350 milhões de reais a mais de gasto, criando cargo, criando despesas em secretarias que não existem. Então, de um lado, você cria no começo do governo despesas administrativas, que não são de políticas públicas, que não são para aumentar investimento em saúde, em educação, em segurança, em geração de emprego, é no gasto da máquina. E do outro lado, você pede sacrifícios da população. Há pelo menos dois que eu queria explicar, e um deles é o ICMS, que vão mexer com o bolso do cidadão. Especificamente, qual é o tamanho desse sacrifício do ICMS? Está se pedindo que a alíquota, que hoje é de 18%, numa medida que valeu para o Brasil inteiro ano passado, para reduzir o custo de energia, de combustível principalmente. Que foi polemizado pelos governadores e prefeitos, que houve uma perda de receita em geral. Aqui no Estado, é bom que se diga, no ano passado a gente conseguiu no Estado que se preservasse 2% para o FECOP. Então a alíquota caiu de 18%, mais 2% ficou para recurso para esse Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E agora, no início do governo, o próprio presidente Lula, recebeu, né, essa alíquota deste tamanho e manteve, porque imaginou que mexer nela ia mexer no custo, no preço das coisas. Então, essa alíquota de ICMS aumentada, ela tem dois impactos. Ela cria, primeiro, uma falta de estímulo e incentivo a quem produz, a quem está gerando emprego e renda. Estados que não vão mexer nisso vão certamente ter um ambiente de estímulo à atividade econômica melhor, mas o pior, vai impactar preço. E não é a ilusão de que é só o preço da gasolina. O preço do combustível da energia mexe com o preço de tudo. A cesta básica, por exemplo, que a alíquota não mexeu, o produto está na prateleira, né, o arroz, o feijão, a carne, tudo precisa de frete. A energia, o combustível são insumos para tudo. Então vai mexer com o preço do produto e impactar o mais pobre. Só para terminar esse capítulo, quem é rico, muito rico, consome muito pouco do que ganha. A maior parte do que ganha bota na poupança, bota em ação, investe. Quem é pobre consome 100% do que ganha e ainda se endivida. Por essa razão é que esse aumento de ICMS vai impactar preços e custos em geral, a inflação e impactar o lombo, principalmente de quem é mais pobre e gerando um ambiente produtivo pouco estimulante para quem produz. Já repetindo que esses 2% que estão sendo agora aumentados com argumento de perda de receita, que é verdade para o Brasil inteiro, aqui no Ceará a gente conseguiu, ano passado, colocar no FECOP, que é esse Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E entra nessa história o chamado Fundo de Estabilidade Fiscal também, que recolhe cerca de 10% do valor dos incentivos fiscais do ICMS, que é concedido às empresas.
isso também vai impactar, não é verdade? Esse eu acho muito grave e deixa eu tocar no ponto que talvez seja, Donato, a maior demanda do interior do Ceará. Eu fiz campanha no passado, estou agora no papel não de disputa eleitoral, quero esclarecer a população. As pessoas às vezes, doutor Ciro, doutor Isabela, né? As pessoas confundem às vezes o papel da oposição como disputa, né? Não é esse. Nas democracias do mundo, e eu espero não ser confundido, eu não estou aqui disputando com o Elmano mais. Eu estou cumprindo o papel que a democracia me deu, inclusive tentando chamar a atenção dele e do governo para coisas importantes para o Ceará. Às vezes você faz uma coisa na ansiedade do resultado de curto prazo e está gerando um malefício de médio e longo prazo por má assessoria, por ansiedade da decisão, né? E eu quero que o governo dê certo a despeito de ser oposição, porque eu sou cearense, né? E torço pelo meu estado, só para esclarecer isso. Mas esse fundo, ele está reduzindo o benefício fiscal para as empresas entrarem e irem para o interior do Ceará, principalmente. Vai afetar novos investimentos também. Não tenha dúvida. E atuais. Lá atrás, quando o Tasso, o Ciro começaram esse ciclo de indústria para o interior do Ceará, a gente tinha um cenário que não é muito diferente de hoje, não. A gente está longe da matéria-prima e está longe do mercado que consome. Então é muito caro produzir aqui, porque você tem que pagar o frete para chegar a matéria-prima aqui e pagar o frete para vender para fora. E qual foi a mágica que foi descoberta? Claro, investimento público em estrada, em água, um Estado que honra seus compromissos, mas foi o benefício fiscal que levou empresas como a Grendene hoje, que é a maior empregadora do Ceará, que tem um trabalho social extraordinário no Ceará inteiro, principalmente em Sobral, para dar um exemplo de tantas outras que cumprem um papel social extraordinário, que é do emprego. Pois bem, você imagina na Acopiara, no Iguatu, em Senador Pompeu, Quixeramobim, Quixadá, Choró, municípios de pequeno e médio porte, em que há uma fábrica de 300 e 500 empregos, são a obra mais importante que o município pode atrair, porque ela gera emprego na veia, renda, o dinheiro circula no comércio e a empresa está lá por um fiapinho, sabe assim, por um detalhe, que é o benefício fiscal. Na hora que você mexe com isso, você corre o risco de empresas pararem de produzir, desmobilizarem mão de obra, não virem para cá ou mesmo fecharem as portas. Esse ano, em janeiro, a Guararapes fechou 2.000 empregos aqui e uma fábrica de calçados em Guirauçuba. Então, é hora de fazer o contrário, de uma política arrojada de incentivos calculados, estimulados, de incentivos não só fiscais, para atrair empresas para o Ceará, principalmente para o interior do estado do Ceará. E esse fundo está criado na lei para uma coisa, para o empresário devolver receita para o estado, que era 12, caiu para 8,5 numa emenda que votaram na mesa diretora ontem, e esse dinheiro virá receita para o governo melhorar as contas públicas e investir em cirurgia e em combate à fome. Deixa eu propor uma coisa em primeira mão, que eu discuti ontem com alguns técnicos, com economistas e com alguns deputados, inclusive, que deve estar falando sobre isso hoje na Assembleia. Nós temos o FECOP. Esse FECOP hoje ele tem 620 milhões de receita prevista para esse ano. Esse FECOP tem qual é o fim dele? Combater a pobreza. O Tribunal de Contas identificou isso, eu falei na campanha, muita gente falou também, que o FECOP, ano passado, estava gastando dinheiro com material esportivo, com festa, feira agropecuária. Não que tudo isso não tenha sua importância, mas isso não é combate à pobreza. Por que é que o Estado, ao invés de estar criando esse fundo novo, que corre o risco de gerar desemprego e recessão no interior, não pede uma emenda para a Assembleia aprovar que 50% desse dinheiro do FECOP vai ser gasto exclusivamente com cirurgias de combate à pobreza. São 315 milhões a um ano já assegurados, já garantidos, sem risco de recessão, sem risco de desemprego. É uma mensagem, para não dizer que a oposição só faz crítica, né? Eu não quero ser um crítico da pessoa ou da ideia sem responsabilidade. Está aqui uma ideia, né? Pega o FECOP, bota metade desse recurso. Isso não gera risco de desemprego, de desmobilização de indústrias, de falta de incentivo para novos empregos no Ceará, não mexe no que está posto em contratos, porque você imagina, Nonato, uma empresa que foi para o Sertão Central, fez um cálculo de investir alguns milhões no galpão, né, contratou mão de obra e depois de 2, 3 anos descobriu que a conta dela não vai fechar porque estão mudando a regra do jogo. Então,
Fazendo isso com o FECOP, você não gera o risco de promover mais desemprego no estado do Ceará. Então essa é uma sugestão que fica, dá tempo ainda. E agora uma outra crítica de natureza simbólica. Duas. A gente que é pai, dono de casa, eu que já fui gestor público, a gente tem que dar exemplo para dentro e para fora. Como é que você está dizendo para o Ceará que a situação fiscal não está boa, eu preciso de um financiamento novo, 900 milhões, eu preciso aumentar tributo, eu preciso cortar benefício, tudo isso com consequências e riscos, sem explicar nada disso. E do outro lado, você não está dando exemplo, está aumentando em 350 milhões a despesa da máquina com 15 secretarias novas. Isso tem um efeito para dentro e para fora. Se a gente sacrifica para dentro primeiro, aí você pode pedir o sacrifício para fora. Mas de uma mão está aumentando o gasto da máquina pública e do outro pedindo sacrifício. E o pior, simbolicamente também. E quero dar um crédito ao governador, que conheço sua história, não é porque disputei a eleição que vou negar uma história de vida, de compromisso com a causa pública, com a democracia. Nós estamos no 8º dia de sessão legislativa. Eu nunca vi, honestamente, desde que eu faço política, um pacote de tantas repercussões como esse ser votado em 8 dias de sessão. As comissões técnicas, Ciro, não foram informadas. Isso foi votado na mesa diretora ontem, Nonato e Carla. E está indo para o plenário hoje. O secretário da Fazenda não foi explicar a casa, ainda uma audiência pública, uma obrigação de como é que está a situação fiscal, de pedir um sacrifício. Tenho certeza que a boa vontade de quem faz oposição ou de quem é independente cederia um argumento de bom senso. Então, 8 dias de sessão tempo de passar pelas comissões técnicas? As comissões nem informadas foram, Donato. Então, o que era o razoável? O tributo só vai valer para o próximo ano. Para que essa urgência? A impressão que dá, e eu não quero fazer juízo de valor, mas já faço dando a minha impressão, é que vamos aproveitar esse primeiro momento, que todo mundo, a oposição, a imprensa, o bom senso da sociedade civil organizada, dá um voto de confiança, e vamos aproveitar para aprovar tudo sem discutir com a cidade e com o Estado, com as cidades e com o Estado, para diminuir a repercussão negativa. Só que isso é uma ilusão, eu repito, já fui gestor, fui governo, quantas vezes eu cresci na contradição, quantas vezes eu aprimorei na crítica, né? E eu faço esse apelo para que, eu sei que é tarde, mas estou fazendo ele, e assim, oposição é para isso, a da imprensa, a dos órgãos de controle, a dos parlamentos e a externa da política, para chamar a atenção do que é o melhor para o Estado. E não me parece o melhor votar uma coisa dessa sem um debate com o Estado, não é só com o parlamento. Então, é uma preocupação que tenho e, enfim, faço esse último apelo ao bom senso, né, do governo do Estado do Ceará. Carla. Como o senhor bem citou, uma das questões, né, envolvidas aí nesse pacotão econômico é a instalação, a instituição do programa Ceará Sem Fome, né, uma promessa aí de campanha do atual governador Eumano de Freitas, que prevê aí uma série de esforços de enfrentamento à fome, inclusive distribuição de cestas básicas, Vale Gás, que é uma característica, essa política assistencial do governo Lula também, Eumano traz essa característica aqui para o Ceará. Eu queria saber, de fato, né, na sua visão, essa política assistencial para resolver um problema que é tão urgente, a gente sabe disso, mas a longo prazo, como é que o governo, com esse programa Ceará Sem Fome e outras políticas, pode de fato resolver o problema da fome aqui no Ceará, que é enorme? Carla, uma ótima pergunta. Eu também, nesses meus estudos aí mais recentes, para poder tornar a minha crítica mais coerente e de mais conteúdo, conversando com economistas do próprio IPES, do Estado, e gente que pensa o Estado, né? E eu vendo dados atualizados, hoje nós temos 45% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Essa linha é um cálculo de uma renda em dólar, então ela varia um pouco dependendo do câmbio do dólar. Mas atualizando para o valor de hoje, a gente tem em média 45% da população, mais de 4 milhões de cearenses ganhando menos de R$300 por dia. Né? Perdão, menos de R$750 por dia. E temos 1,5 milhão de cearenses, eu vou repetir, 4 milhões, perdão, por dia não, por mês, mais de 4 milhões de cearenses recebendo menos de R$750 por mês. E temos em torno de 1,5 milhão recebendo menos de R$300 por mês. Eu vou repetir porque ficou confuso, mais de 4 milhões recebendo menos de R$750 ao mês e pouco mais de 1,5 milhão recebendo menos de R$300 ao mês. Como é que se come? Essa é a pergunta. Então, sim, eu concordo com a política emergencial de combate à fome, é preciso mobilizar esforço.
E acabei de dizer, já tem fundo para isso, tem um FECOP, 612 milhões para combater a pobreza. Vamos pegar esse dinheiro e investir em gente, né, em coisa humanitária, que é resgatar essa multidão de cearenses da agonia de não comer o que precisa durante o dia. Esse é um caminho emergencial, mas concordo com você, era preciso, e não foi dito, eu pelo menos acenaria, né, e fiz isso na minha campanha, no começo do governo, com uma meta de emprego. Como é que você combate a desigualdade, promove desenvolvimento e acaba definitivamente com a fome? De uma certa maneira, criando instrumentos humanitários emergenciais, como o FECOP, e investindo no que precisa. Mas do outro, com política de desenvolvimento, de geração de emprego e de renda. A gente tem 4% da população do Brasil inteiro, e a economia do Ceará, com todo o ganho que teve, tem pouco mais de 2% de toda a economia do Brasil. Então o Ceará precisa crescer mais rápido. A gente tem hoje em torno de 360 mil pessoas desocupadas. Por que não tem uma meta de emprego? 50 mil empregos por ano de saldo novo. Isso vai resolver em 4 anos? Não. Mas a gente conseguia reduzir mais do que pela metade a desocupação aqui no estado do Ceará e certamente elevar a renda média, reduzir a fome e mudar estruturalmente a economia do Ceará. Então, de um lado, é fundamental combater a fome, em síntese, concordo com a política e peço para o governo olhar para o FECOP, que está lá, ouvindo a conversa, com 2% a mais agora de receita do ICMS, dada a lei do ano passado, com 620 milhões de reais previstos para esse ano para fazer isso. E do outro lado, estruturar uma política econômica que promova a geração de emprego, não só na região metropolitana, olha que eu fui prefeito de Fortaleza, mas principalmente no interior. Vou dar um outro dado. Do saldo de empregos do ano passado, 56% do saldo de empregos do ano passado do Ceará foi em Fortaleza. Isso é ótimo para Fortaleza, mas isso é um sinal da precariedade da economia do interior e do aprofundamento das desigualdades, principalmente regionais, entre interior e capital. Ontem, o Unicef, Fundo de Nações para a Infância, só para ilustrar, trouxe dados realmente da situação de crianças e adolescentes na pobreza e revela que no interior do estado 58,6% de meninas e meninos vivem em casas cuja renda por pessoa de 28 a 45 e precisam de programas que possam realmente evitar o desmando de toda uma situação que já é desgastante. Só em relação ao Ceará, 83% de menores, adolescentes e crianças estão em situação de miséria absoluta, sem moradia digna, sem água, sem saneamento, sem informação, sem renda, alimentação, e é preciso realmente reajustar a política de atendimento. Uma coisa, parlamentares de oposição fizeram realmente discussões, colocações iguais às suas ontem, e insistindo que se devia dar mais tempo a uma discussão maior do pacote. Mas o governo está dizendo que é para recompor as perdas com o teto do ICMS e tal. Uma história que vem se repetindo há mais, desde que o ICMS foi reduzido a alíquota, não é? Donato, 2 pontos importantes você toca. A nossa pobreza juvenil, infantil e rural, principalmente, é muito grave no Ceará. E a gente precisa de perspectivas para isso, de curto, médio e longo prazo. A gente precisa estruturar. A provocação da Carla foi muito inteligente. De um lado, é claro, é humanitário o esforço de combate à fome, mas é preciso um modelo de economia que reduza a desigualdade regional e que dê oportunidade para os irmãos e irmãs do interior. A industrialização do interior, que veio acontecendo no Ceará ao longo desse tempo, foi um caminho, não é único, mas é um caminho importante, e a gente está, com essa lei agora, colocando isso sob risco de aprofundar ainda mais essa desigualdade. E tocando no outro ponto, Leonardo, da questão do ICMS, como eu falei, você analisar cada medida individual, cada uma delas tem uma explicação positiva, que pode ser favorável, e algumas negativas. Uhum. O grande problema é você impor ao povo um sacrifício deste tamanho, que é para o Ceará inteiro, e do outro lado o governo não fazer nem o seu dever de casa de enxugar o número de secretaria, de despesa e de custeio. Tem 2 coisas que são marcas do Ceará conhecidas ao longo desse tempo. Uma, o ajuste fiscal, uma situação fiscal equilibrada, que claramente, pela mensagem, tem um risco iminente nela.
E o segundo é um alto patamar de investimento público. O que é isso para o povo? Investimento público é obra com a estrada, com energia, com saúde, com educação. O Estado sempre investiu muito no orçamento. Ano passado, a gente investiu em torno aí de pouco mais de 10%. O orçamento executado foi de 35 bilhões e foi com pouco mais de 3,5 bilhões de investimento em obras, em benefício na ponta para o povo. Conversando com muita gente de dentro do governo, estou falando não é de crítico não, a estimativa desse ano é, com otimismo, chegar a 1,5 bi, um terço do que foi ano passado. Então, com enorme desafio, hoje, da situação fiscal e do investimento público no estado de grandes necessidades. Então, assim, a ponderação, por exemplo, há uma medida que pode ser muito boa, desde que bem planejada, não foi explicada. Eu estava explicando, conversando um pouco depois da entrevista, que é a amortização de dívida. Isso já foi feito no passado no Ceará. Isso é o bom senso. Se você tem uma dívida de curto prazo, tem que ser paga logo, a parcela é alta, os juros é muito alto, você pega um financiamento melhor, com juros melhor, que alongue o perfil dessa dívida, você paga uma parcela menor. Doutor Mauro Filho daria uma aula sobre isso aqui, né? E isso melhora a situação fiscal de hoje e do amanhã, ótimo, perfeito, isso é bom para o Estado. Mas esse financiamento de 900 milhões é para isso? É sob essa condição? Ninguém sabe, Donato. Isso não foi explicado. Isso é 900 milhões. Né? Repito, a amortização de dívida é uma estratégia financeira inteligente, quando bem planejada. Mas a gente não sabe que situação é. Eu tenho uma informação, e assim, era bom compartilhar até para ser examinada, que há um financiamento internacional do Banco Mundial que começa a vencer agora em junho. E que essa correria para fazer é em virtude disso. Até aí, tudo bem. A gente apoia a medida desde sabendo que a situação fiscal tem algum risco e tal, tá tudo certo. Mas por que nem explicar, sabe? Por que nem dar uma satisfação à população sobre essa situação? Porque não é do governo do Estado, é de cada um de nós outros cearenses, de alguma maneira, no curto, médio e longo prazo. E não quero ser mal entendido. Essa medida é uma medida importante, tem que ser apoiada, desde que bem planejada, né, o perfil da dívida. Agora, precisa também ser explicada para deputados e para o Ceará. Eu vou só citar aqui os nossos internautas. Ana Maria Arruda dizendo: bom dia, Jangadeiro sempre traz entrevistas esclarecedoras e oportunas, e esse é um assunto que precisávamos saber. A Jusilene: o pior não é simplesmente 15 secretarias, o pior é que também vem a expressão é dela, cambada junta. A Ana Cristina Albuquerque Max, se congratulando com o senhor, juntamente com Vinícius Silva. A Dilza fazendo, eu sei que não é da pauta, mas gostaria de fazer uma colocação. O ministro Lupe, que é do seu partido, solicitar ele para que o INSS resolva o problema das filas da Previdência. Perfeito. A sugestão está acolhida e tive com o presidente Lupe recentemente, na troca de presidência para o André, senti muito entusiasmo na tarefa dele de melhorar a vida do aposentado. Eu estou vivendo na pele uma situação, uma circunstância, né? Meu pai, infelizmente, faleceu há 30 dias e a gente está lidando agora. Minha mãe é servidora federal de carreira, meu pai é servidor federal e com todo o apoio que a universidade tem nos dado, estamos lidando com os conflitos, né, que o pensionista, por exemplo, vive em relação à Previdência brasileira. Então, a minha sensibilidade e o meu compromisso de dentro de um partido trabalhista, lutar por uma Previdência mais humana para o povo brasileiro. Obrigado, prefeito Roberto Cláudio, pela sua participação. Tem mais alguma pergunta por aí, Carla Moura? Aproveite que a gente vai estar agradecendo aqui a presença dele e sempre contando com a sua participação quando houver necessidade de esclarecimentos cristalinos como esse, para que a população tome consciência, e também de sugestões boas que o senhor está dando para o próprio sistema governamental. Opa, antes da gente encerrar, tem só mais uma perguntinha aqui relacionada ao Tribunal de Justiça, né, sobre a ampliação de creches aqui em Fortaleza. O senhor que fez uma gestão aqui na cidade, ampliando o número de creches, como é que você viu essa decisão aí, dessa carência? Eu não tive... Ainda não teve acesso. Na verdade, o tribunal ganhou uma causa, né, em que exige que a prefeitura faça realmente uma ampliação. Não vou lembrar agora o número exato do número de creches que seria necessário de acordo com a análise do tribunal. Carla, eu tenho a informação do meu tempo e de agora, né? A prefeitura, por anos seguidos,
estou correto, continua sendo a capital do Brasil que mais abre vagas de creche por ano. Hoje a gente tem, essa informação é dessa semana do próprio prefeito Sarto, a gente tem hoje 66% das matrículas da cidade inteira em tempo integral. Esse dado torna Fortaleza a capital do Brasil inteiro com o maior percentual de matrículas em tempo integral, envolvendo cidades ricas como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e tem um esforço, inclusive, de abertura. Eu acho que essa semana eu vi o prefeito Sarto abrir uma creche nova no Passaré. Né? É isso aí, Marcinho. Você está mandando informação aqui, eu não sei se é isso, mas então tem um esforço quase semanal de abertura de creches. Esses esforços dos órgãos de controle são importantes para a gente não perder a dimensão da importância de cada tema. Mas aqui posso garantir que o compromisso pretérito e presente da cidade de Fortaleza, atual inclusive com o prefeito, é de ampliar vagas de educação infantil em tempo integral. Eu me recordo inclusive que nós começamos uma política nova que foi de concurso público. A creche antes era só de terceirizado e não era de educador, pedagogo. Então a gente criou um concurso público para professor de creche, exatamente para qualificar o currículo, a qualidade da creche. Temos 5 refeições por dia nas creches de Fortaleza, então teve um avanço importante, mas claro, é sempre bom, são 66% de matrícula em tempo integral, o ideal é que daqui a alguns anos chegue a 100, né? Esse é um desafio para a gente. Mas eu queria agradecer o convite, Donato, também Carla, e assim, eu fico com muito medo, estava dizendo isso um pouco na entrevista, de não ser confundido. Eu não quero fazer a oposição, disse isso logo que comecei a fazer, do quanto pior, melhor, ou do torcer contra. Muito pelo contrário, eu quero ser um instrumento de uma crítica que construa. Porque o meu partido é o Ceará, não tenho disputas eleitorais de curto e médio prazo na minha cabeça. Acabou a eleição, temos governador eleito e temos um opositor que foi colocado nesse papel para a democracia. Então, com muito respeito ao governador e ao governo, é que faço essas críticas em nome do melhor interesse do Ceará e do cearense. Só para poder explicar o meu papel aqui hoje também. Um abraço, muito obrigado. São 10h09.